Ah, E, agora Beto, meu Deus, hoje a coisa tá complexa aqui, mas deu certo. Vamos esperar o eu, pessoal. Ellen, mil perdões aí pelos problemas técnicos, mas acho que agora a gente vai conseguir. mas eu acho que a gente está vivendo um momento também ruim de internet, né? Porque todos os dias de noite eu estou tendo problema com a internet, dando aula, fazendo lives, a conexão está muito ruim. Estava até conversando com meu marido se está dando uma pane geral na Pode rede por ser, conta é muita live, né? Muita live. Estão concorrendo aí com a de Marília áudios também, né? com o Átila. Tá difícil. E tem muitas aulas acontecendo, né? Então acho que o sistema, não sei, mas imagino eu que o sistema deve estar um pouco sobrecarregado, porque todo mundo que antes estava em sala escutando os professores, né? Sem muita conexão na internet, acreditando a gente, né? Ingenuamente, agora estamos todos conectados. É Mas verdade. é isso, Rubens. Eu queria primeiro agradecer, né? Você foi muito pronto em aceitar esse convite para bater papo com a gente. Depois eu vou até te mandar uma mensagem inbox de novo, porque um outro lugar pediu para você participar. Opa, A gente maravilha, fazer uma maravilha, segunda live. maravilha. E eu acho que isso é resultado desse trabalho, né, que você desenvolve, essa discussão que aqui em Brasília tem sido muito forte, mas que tem ultrapassado os limites aqui do DF, né? E é uma discussão realmente assim, que embora a gente já venha falando, eu comecei a falar disso em 2008, quer dizer, antes de 2008, né? Eu concluí meu mestrado em 2008. Antes disso, eu já estava falando, imagine as pessoas que vieram antes de mim. E assim, 12 anos depois a gente continua enfrentando as mesmas dificuldades, parece que a gente não teve muito avanço, né, Rubens? E É essa é uma verdade. situação delicada que a gente realmente precisa dialogar, até porque entendo eu que muitas vezes as pessoas elas estão nesse movimento de medicalizar, de patologizar, muito pela falta de informação, né? Então esses canais dialógicos que a gente estabelece permite que as pessoas compreendam esse tema de uma perspectiva mais sensível e ao mesmo tempo mais complexa, para poder olhar para essas crianças que estão um pouquinho fora da curva de uma forma diferente. E lembrar que estar fora da curva não significa um padrão fora da normalidade, significa muito pelo contrário, significa algo que é singular, que é próprio da constituição humana, né? A subjetividade, as singularidades. Então, vou ler de novo o seu humilde currículo, porque você foi muito humilde. O professor Rubens Dias é psicólogo, servidor do Ministério da Saúde, trabalhou na elaboração dos principais documentos sobre medicalização do CONANDA e do Ministério da Saúde. Acrescento muito humilde, porque deu um currículo muito diminuto para aquilo que ele faz. Só o que interessa para essa conversa, né? As aspirações de outros espaços a gente deixou para os momentos aí. Ellen, obrigado pelo convite. É sempre muito bom falar sobre isso. É o tema xodó, assim, né? É o tema que eu gosto muito de falar, desde a graduação na verdade, assim, o fato de eu ter participado dos principais documentos a respeito do tema só indica que esse é um debate que ainda está muito inicial diante do problema que a gente vive de medicalização, né? O tema que acabou puxando esse debate é o consumo excessivo de Ritalina pelas crianças, né? O excesso de diagnóstico de TDAH, que a gente observa tanto no Brasil quanto no Distrito Federal. A gente pode aprofundar um pouquinho mais sobre isso se você quiser mais adiante. Mas o processo de medicalização ele é um processo mais amplo, né? Ele é esse processo de compreender, transformar questões não médicas em questões médicas, né? Eu vou ler aqui
a definição anterior aqui do Fórum de Medicalização, que eu faço parte, essa era uma parte importante de eu ter posto no meu currículo. Problemas de diferentes ordens são apresentados como doenças, transtornos, distúrbios, que escamoteiam questões políticas, sociais, culturais, afetivas que afligem a vida das pessoas. Questões coletivas são tomadas como individuais, problemas sociais e políticos são tomados como biológicos. Nesse processo que gera sofrimento psíquico, a pessoa e sua família são responsabilizadas pelos problemas, enquanto governos, autoridades profissionais são eximidos de suas responsabilidades. Bom, esse é um debate mais amplo e eu fiquei muito feliz da gente poder estar conversando sobre isso com você agora. Primeiro porque a gente tinha várias palestras agendadas que a gente não conseguiu dar por conta da crise, né? Então o pessoal aí acho que estava marcado em Ceilândia, estava marcado em outras escolas aí, então é muito bom a gente poder estar dialogando sobre isso, pelo menos um pouquinho. E uma outra questão é que eu acho que esse momento de pandemia e os impactos, né, da pandemia, as consequências da pandemia, trazem um momento rico de reflexão. Então, claro, a gente está passando por um período muito duro, sofrido, eu não tô diminuindo esse processo, né? Mas, assim, o fato da gente, de muitos de nós, estarmos em casa, acompanhando os filhos, tentando trabalhar com educação à distância, em alguns casos, com crianças pequenas ou com adolescentes. Isso traz uma série de novas realidades que ajudam bastante a pensar sobre esse processo de medicalização. Meu áudio tá bom? Tá dando chiadinho, mas tá dando para compreender. Tá dando um chiadinho, né? Deixa eu ver se eu colocando o fone ele fica melhor. Melhora? Uhum. Melhorou? Melhorou. Ótimo. Então, assim, eu acompanho também um grupo de psicólogos que prestam atendimento gratuito para profissionais de saúde, profissionais da assistência social, que inclusive hoje é dia do assistente social, parabéns, tem alguns assistindo, e para sistema de garantia de direitos e segurança pública. E aí a gente tem acompanhado muito o processo de sofrimento psíquico que as pessoas estão passando nesse momento, né? E aí eu acho que a gente pode pensar um pouco sobre o que significa para os profissionais de educação estarem se relacionando online com seus alunos e o que significa para os pais terem que acompanhar, né, em tempo quase integral o processo educativo de seus filhos e todas as complicações que surgem nesse período, né? Então, eu posso afirmar, sem ter conversado com ninguém que está nos assistindo sobre isso, que tem gerado dificuldade nas crianças ficar assistindo aula online por várias horas seguidas, tem gerado dificuldade para os pais acompanharem, fazerem essa mediação tecnológica, tem gerado dificuldade para os professores produzir conteúdos online, e tudo isso gera sofrimento nas pessoas, né? Mas é muito claro para todo mundo que esse sofrimento está sendo gerado pelas dificuldades que a gente tem de lidar com uma realidade nova que está sendo imposta para a gente. Então, não
todo mundo aceita essas dificuldades e tenta trabalhar com essas dificuldades, tenta enfrentar essas dificuldades, sem achar que o problema é uma criança com reduzida capacidade tecnológica, com reduzida capacidade de concentração em casa, com reduzida capacidade de diálogo com os pais para fazer as tarefas enquanto a mãe precisa mediar uma reunião online ou enquanto está cozinhando, né? Então, é muito tranquilo e muito claro para as pessoas que essas dificuldades do processo de aprendizagem, né, não são problemas biológicos individuais. Mas, antes da crise, o que a gente tinha, qualquer problema que se apresentava, a gente não se perguntava se era uma dificuldade da criança em estar começando um processo, né, de alfabetização ou de ampliação no número de professores ou de contato com uma disciplina nova, ou dos professores de terem uma dificuldade de lidar com determinada turma ou com determinada situação individual, e a gente naturaliza isso como, bom, essa é a realidade, né? Essa é a escola que vocês têm que lidar. E quem não consegue deve ter algum problema. Não, só para que está perfeita a conexão. Oi? Está perfeita a conexão. Então, assim, eu acho que é um momento muito rico para os pais, para os professores, para os orientadores educacionais, para os psicólogos, entenderem que esse processo de aprendizagem, e que não se reduz apenas a um processo de aprendizagem que já é algo gigantesco, mas o processo de escolarização das crianças, ele é mediado por uma série de dificuldades. Dificuldades que são relacionais, da relação da criança com o professor, da criança com os colegas de turma, da criança com a sua família e da criança com as exigências educacionais do MEC, da criança com o ritmo da sala completa. Então, e a saída que a gente muitas vezes busca, né, não, essa criança tem um problema, essa criança individualiza, tem um problema, o problema, preferencialmente, ele não deve ser algo que eu possa fazer algo a respeito, né? Então, é um problema de ordem médica. Manda para consulta para ver que problema que essa criança tem, para ver se ela entra em alguma, se alguém dá alguma coisa para essa criança parar quieta, né? E aí os pais estão vendo a dificuldade que é manter uma criança atenta por 4 horas, por 5 horas, por 24 horas, né? Então eu acho que é uma situação catastrófica, claro, mais rica de reflexão para esse processo de medicalização. Então, eu gostei muito de poder estar falando sobre isso nesse momento, assim, que é um momento em que as relações de aprendizagem, as relações de escolarização, elas estão todas expostas, porque elas estão todas sofrendo necessidade de ajuste pela totalidade da população. E nessa necessidade de ajuste, a gente percebe o que está envolvido, que não é só a predisposição orgânica de um sujeito em desenvolvimento, né? De uma criança que é um sujeito em desenvolvimento. Então era isso, de preâmbulo. Eu gostei muito, né, desse paralelo que você fez, né? De mostrar que essa criança que antes estava na escola com uma queixa, agora ela está em casa sendo vista por um outro olhar, não é? E aí, tanto para as famílias que estão com essa criança agora, quanto para nós, profissionais da educação, a gente também começa a perceber que existem outros lugares para enxergar esse comportamento, para enxergar essa relação da criança
com o objeto do conhecimento, com a escolarização, com o processo de aprender, né? Então é bem legal porque isso nos convida, a experiência nos convida a pensar sobre isso, né, Rubens? E inevitavelmente ela escancara aquilo que a gente sempre diz para os colegas, para as famílias, de que a aprendizagem ela é multifacetada, ela é complexa, e existem uma série de fatores que contribuem para esse processo, fatores os quais não se encerram na criança e na sua capacidade, na sua predisposição, na sua motivação, né? Nas condições que estão dadas à criança. E eu gostei bastante desse seu preâmbulo, porque a gente já começa sendo chacoalhado desde o início. Maravilha, maravilha. Era um pouco isso, eu não sei, assim, a gente tem um tempo bem restrito, né? Eu queria ouvir um pouco de você, por que caminhos a gente pode caminhar e tal. Como você tem uma experiência no ministério, né? Eu acho que às vezes você pode apresentar um pouco e você também tem uma experiência, né, muito próxima desse processo de medicalização e patologização. Porque quando a gente fala, gente, olha, vamos considerar a necessidade de dar um nome a essa queixa, a esse comportamento que muitas vezes incomoda a mim e não a criança, né? Vamos dar um nome a esse não aprender, que muitas vezes é resultado apenas de um ritmo subjetivo e não necessariamente de um quadrinho lá da psicologia do desenvolvimento, né? Eu falo muito isso com as alunas. É, talvez você pense, não sei como você pensa sobre isso, mas eu falo assim, eu faço meia-culpa a essa concepção que a gente tem acerca da padronização do desenvolvimento, porque muitas das teorias em psicologia fizeram esse enquadre, né? A gente espera que a criança, em determinados momentos, tenha desenvolvido determinadas competências. Só que a gente precisa, inclusive, problematizar esse pensamento, porque a gente está falando de um enquadre mediano, que não necessariamente significa que as pessoas que estão fora desse enquadre tenham um problema de ordem patológica. É, na verdade, uma condição singular, como ela se relaciona, que tipos de experiências ela vive, em que cultura, em que meio, que estímulos essa pessoa recebe para se desenvolver, né? E aí, eu acredito que você, de um modo muito mais próximo, possa contar para a gente como é essa experiência. Eu não sei se você tem esses dados, né? Vamos lá, Mas vamos lá. em termos numéricos, o que, que a gente tem? Porque uma coisa é a gente falar, Rubens, desse processo. Outra coisa é quando a gente vê esses números escancarados, né? O que significa medicalizar? O que significa patologizar? E o Ministério ele faz, né? E outras entidades elas fazem esse esforço de contabilizar, por exemplo, o aumento da prescrição de remédios como a Ritalina, né? E aí a gente consegue situar o porquê que esse aumento de prescrição tem acontecido, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Vamos sim. A gente teve aí na última década uma explosão nos casos de TDAH e de consumo de Ritalina, né? Eu vou falar a partir dessa experiência do TDAH, porque ela é mais, assim, quantificável. Mas a gente poderia tranquilamente usar como paralelo a explosão de diagnóstico de autismo. A gente Uhum. poderia tranquilamente usar como paralelo a explosão de diagnóstico de transtorno opositor. Esse processo de transformar as especificidades do processo em doenças e distúrbios individuais. O que a gente tem no Brasil? A gente teve, entre meados dos anos 2000 e meados dos anos 2010, um aumento de 775% no consumo de Ritalina em 10 anos. O Brasil passa a ser o segundo maior mercado consumidor do mundo do remédio. O Distrito Federal
é o segundo maior consumidor per capita do Brasil. Só perde para o Rio Grande do Sul. A gente tem um dado completamente assustador, assim, sempre que eu chego nesse dado, eu fico arrepiado. Em 2010, que é o último que a gente tem disponível, 48,8% dos adolescentes entre 16 e 18 anos no Distrito Federal já tinham feito uso de remédio psicotrópico, remédio psiquiátrico. Então, o que a gente percebe é que a medicina, em parceria com a pedagogia e com a psicologia, tem transformado os transtornos mentais, aquilo que seria anormal, na nova normalidade. Uhum. E a gente tem isso estimulado pela Secretaria de Educação do DF de uma maneira muito cruel. A gente tem as equipes de apoio à aprendizagem, a gente tem que são profissionais que podem ajudar quando existe dificuldade de aprendizagem, só que pela portaria que regulamenta isso, a portaria 39 de 2012, se não me engano, você só tem acesso a essa equipe se você tiver um laudo médico. Então, quem diz sobre a possibilidade da criança, do adolescente, receber algum tipo de suporte é o médico. A equipe da escola, o pedagogo, o professor, o orientador educacional, o psicólogo, não tem essa autorização, precisam de um rótulo, de um diagnóstico médico, que, em geral, implica no acompanhamento psicotrópico com vários efeitos colaterais. Uhum. Então, a gente tem, no caso do DF, algo que, e eu sei que tem várias pessoas da Secretaria de Educação, a gente precisa reverter essas exigências, que são exigências medicalizantes e patologizantes. Você só entra no circuito de cuidado, de atenção e de olhar diferenciado se você tiver um diagnóstico. Isso é um completo absurdo, é um processo de patologização. Você não pode falar, Joãozinho tá com alguma coisa, vamos chamar ele aqui para acompanhar, trabalhar com ele e tal. Não, a gente precisa levar para o médico que vai dar um laudo de transtorno psiquiátrico para ele entrar nesse cuidado, né? Então, é um processo que está validado institucionalmente pela Secretaria de Educação, e isso traz uma série de problemas, uma série de efeitos colaterais. A gente tem efeitos colaterais de ordem biológica. Então, assim, várias das crianças que são tratadas com Ritalina desenvolvem problemas cardíacos. Em São Paulo, quando eles fizeram uma chamada para que todas as crianças que recebiam Ritalina pela rede pública passassem por exames, teve um CAPS lá em São Mateus, se eu não me engano, que 1/3 das crianças tinha problema cardíaco. Então, você está encaminhando para um fármaco, para uma droga, que pode dar problema cardíaco e que pode dar problemas psiquiátricos. Então, aumento de tendência suicida, pode causar dependência. Inclusive, uma coisa importante é que Ritalina não deve ser prescrita para menores de 7 anos. Se vocês acompanham alguma criança que está tomando, não pode. Está na bula da Ritalina que não pode ser tratado para menores de 7 anos, porque não tem testagem de segurança para crianças nessa idade. E aí, assim,
deixa eu voltar aqui para o roteiro para ver se eu estou perdendo alguma coisa. Mas, sim, pulei os dados, né? Em 4 anos, entre 2011 e 2015, dados do IEDUCAR, né, da Secretaria de Educação, apontam que o número de crianças, de estudantes diagnosticados com TDAH na rede pública saltou de 2.750 para 6.777. Então, você tem uma dopagem em larga escala, você tem quase o número triplicando de crianças que fazem uso de ou que tem diagnóstico de TDAH. Nem sempre o TDAH é acompanhado de Ritalina, né, ou de algum elemento equivalente, mas em geral é. Bom, tem os efeitos colaterais de ordem subjetiva, né? A gente que é psicólogo trata bastante disso. Eu tô com medo de falar várias coisas e não dá tempo, assim. Mas, bom, Vamos falando. depois a gente faz outra, assim, né? Porque a gente circulou o DF inteiro, as regionais de ensino, dialogando isso com psicólogos, com orientadores pedagógicos e em algumas escolas com os professores, né? E a gente foi selecionando falas. Por que os professores solicitam diagnósticos e tal, né? E aí a gente tem falas muito elucidativas, né? Vou ler algumas aqui. Tem uma fala que é: se eu sei que tem diagnóstico, eu consigo fazer atividades mais direcionadas. O pessoal já está pedindo outras lives, vocês são muito famosos. Eu faço atividades mais direcionadas. Bom, você não precisa de um diagnóstico de TDAH para direcionar suas atividades, né? Você está vendo que a criança tem dificuldade de concentrar, você tem um rol de atividades para desenvolver atenção focada. Você não precisa de uma autorização médica ou de um laudo médico para direcionar suas atividades, né? Para a turma ser reduzida, ela precisa de diagnóstico. Aí aparece de novo o quanto que a secretaria estimula a patologização dos seus alunos. Solicitamos diagnóstico porque nos sentimos fragilizados em sala de aula. Muitas vezes você se sente sozinha, acaba buscando diagnóstico como uma forma de ajuda. Então, muitos professores... Pode. De quando foi essa pesquisa que você fez? Ano passado. Ano passado. Tá. Acho que talvez tenha começado ano retrasado, foi até o final do ano passado. Então, quanto que pedir esse diagnóstico aparece como uma forma, né, de diálogo entre profissionais. Então, eu não estou sabendo o que eu faço com ele, vou encaminhar para diagnóstico para ver se alguém me ajuda a pensar, assim, né? Eu fui perdendo a paciência, tudo nele me irritava. Então, quanto que tipo, para de me encher o saco, para de me perturbar. Quando o aluno não está aprendendo, a gente procura uma explicação, um diagnóstico. Então, os professores estou dando minha aula. O aluno não entendeu? Deve ter algum problema com esse aluno aí, vou encaminhar para o diagnóstico. Isso chega num ponto de uma fala que eu acho a fala mais aterrorizadora que eu ouvi nessas conversas, que é: os 15 alunos que eu não alcanço pedagogicamente, eu encaminho para diagnóstico. Ou seja, o professor estava achando tranquilo não alcançar 15 alunos por sala e colocar a culpa nesses alunos e não pensar absolutamente nada desse processo
de ensino-aprendizagem, né? Mas, enfim, eu estava falando um pouco sobre, Dados da pesquisa, né? Dos motivos do diagnóstico. sobre os dados e tal. A gente tem, para fazer o diagnóstico, em geral, são 18 perguntas com conceitos absolutamente vagos, como essa criança comete erros por descuido, é esquecido nas atividades diárias, corre em situações inadequadas, fala em excesso, tem dificuldade de esperar sua vez. Ou seja, se você encaminhar para o médico, a chance dele sair sem o diagnóstico é muito baixa. Porque Exatamente. você está fazendo uma queixa enquanto educador e ele vai perguntar coisas desse tipo, que se vocês prestaram atenção, assim, eu só me livrei de parar de correr em situações inadequadas, assim, mas dificuldade de esperar a minha vez, erros por descuido, falar em excesso, são coisas assim absolutamente comuns que deveria ser o normal de qualquer criança. Sim. E aí essa é uma reflexão para a gente fazer também, bom, qual seria a normalidade esperada, né? Que é uma coisa que o Rossano sempre comenta, assim, bom, se essa é a doença, o que, que é a normalidade? É uma criança que não comete erro por descuido, que espera a sua vez, que fala na medida certa? Que criança é essa que a gente É está um adulto? esperando? Bom, nem os adultos, né? Nem Olha os lá. adultos. Olhe lá, olhe lá. Então, outra coisa sobre os dados, né? Eu sempre mostro. Eu entrei no modo de apresentação de PowerPoint aqui, pelo amor de Deus, alguém me socorre. Mas, enfim, Mas como é tem interessante. muitos alunos seus aí, vamos ver se dá para ver aqui. Esse dado, Um deu para enxergar pouquinho, aí? Tá mais meio ou ruim, menos. né? A gente É, tem uma doença que tira férias, né? Então, é uma doença que é um problema, segundo aí os defensores do diagnóstico. É uma doença que certamente tem origem no cérebro e nas disfunções sinápticas e etc. Mas é uma doença que tira férias. Então, inclusive, vários médicos orientam para cortar o remédio durante as férias e durante o final de semana. Bom, que doença é essa que só aparece em um lugar? é. Nossa, eu tô doente de escola, né? Quando eu chego lá. Isso é sintomático. Isso é sintomático, né? É Muito. muito cruel, muito cruel. Bom, a gente tem os dados de acompanhamento mostram que num período de 10 anos, o consumo de Ritalina subiu 775% e os suicídios aumentaram 73% entre 2000 e 2016. Um dos efeitos colaterais da Ritalina é tendência suicida. Então, Uhum. é possível que a gente está usando em larga escala a Ritalina possa, na hora que a criança chega à idade, né, vire adolescente, à idade adulta, isso pode estar influenciando nos suicídios. Isso ainda não está confirmado, não existe Mas deixa eu ainda. só fazer um adendo. Deixa eu só fazer Pode? um adendo. Rapidamente, tá? Para você continuar. Eu estou no serviço especial. Eu saí. Eu fiquei durante 16 anos, né, como psicóloga escolar, no serviço especializado. Então, tudo isso que você está trazendo, eu vi muito próximo. Eu não vou me estender para falar disso, mas só para fazer um pouco essa correlação. Eu acho que cabe mesmo a gente começar a desenvolver estudos para trabalhar essas variáveis, né? Porque
Quando eu comecei no serviço especializado, em 2004, estávamos discutindo essa questão da medicalização, muita a questão do TDAH, da Ritalina, e aquelas crianças que naquela época estavam tomando Ritalina, hoje elas estão na adolescência. E o que, que a gente tem visto hoje, né? Um aumento também exponencial de adolescentes em condição de depressão, ideação suicida e a própria tentativa, né? Então, eu penso que isso que você aponta é uma questão muito importante. Aí, a gente tem vários alunos aqui, vários profissionais, né, que podem dar continuidade, entrar em pesquisas em nível de lacto sensu e stricto sensu, para quem sabe começar a investigar essa questão, que ainda é uma questão aberta, mas que é uma questão urgente para a gente poder compreender essa relação. E isso porque a gente está falando de um quadro específico, né, Rubens? A gente tem tantas outras possibilidades, como você apontou. Exatamente, exatamente. Então, é algo que não é tratado com a seriedade que devia pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, e nos órgãos privados de educação é muito pior, né? Porque aí em geral, a lógica é a do cliente tem sempre razão. Então, se tem uma demanda aí dos pais ou de que seja diagnosticado, vai ser diagnosticado, né? Então, eu acho que Claro, o, também, né? o espaço da reflexão crítica por excelência é o espaço da educação pública, e a gente precisa refletir sobre esse processo que tá gerando sofrimento aí, que está gerando uma série de desgastes. Tem alguns efeitos colaterais subjetivos também. Eu estava falando anteriormente dos efeitos colaterais biológicos e tem efeitos colaterais subjetivos. A gente tem claramente uma situação em que adultos mediam seus conflitos com crianças a partir de remédios. Então, são relativamente comuns histórias que extrapolam um pouco essa, vamos dizer assim, esse contrato social civilizado, que é o caso da professora que jogou calmante no suco das crianças, o caso da cuidadora de creche que pingava, se eu não me engano, também era algum calmante em gotas para bebês de creche, para eles se acalmarem, né? A gente teve um caso que a gente acompanhou de um município bem pequeno, no interior de São Paulo, que a vice-prefeita era secretária de saúde e ela decidiu diagnosticar as 40 crianças de um centro de contraturno porque elas estavam muito agitadas. Então, esses eventos um pouco mais absurdos, um pouco mais incômodos, eles dizem dessa intenção ou dessa necessidade de mediar conflitos, mediar dificuldades nesse processo de escolarização por um remédio. E isso é problemático, né? A gente tem, certamente, uma questão de expectativas irreais. Isso também é um efeito colateral. Você está tendo expectativa de que essas crianças tenham um desempenho de acordo com o que você espera delas. E se elas não cumprem esse desempenho, você vai lá e pá, tá doente. Toma esse remedinho aqui, minha filha. Então, esse é outro efeito colateral, né? E que significa que a gente está negando os diferentes ritmos e as diferentes individualidades nesse processo de escolarização e de aprendizagem. Tem uma terceira questão que é muito central, que se estabelece nesse momento, que é
eu, professor, só consigo te ensinar se você estiver medicado. E para essa criança, essa mesma compreensão. Eu, criança, só consigo aprender se eu tiver medicado. E o impacto que isso tem nas relações entre professores e alunos numa sala de aula. Tem, acho que, outras duas questões sérias, que é como é que você estabelece para crianças pequenas, desde o início, a naturalização de alteradores químicos de comportamento. Então, você acha natural que com 7 anos, não tá rolando, vamos tomar um negocinho aqui que, ó, vai dar um barato legal. Vai dar certo. E o que isso significa para o desenvolvimento dessa criança, que passa, então, a ter uma abertura para alteradores de comportamento legalizados, álcool, drogas, remédios psicotrópicos e atualmente legais de outras drogas, sabe? Então, assim, como é que a gente está tranquilo de inserir remédios psiquiátricos para aquele professor era tranquilo para metade da sala dele. E o último aspecto diz respeito à coerção. Então, como é que você, adulto, responsável pela aprendizagem dessa criança, se autoriza a entrar no corpo dessa criança e alterar quimicamente a forma como ela está se comportando? É muito sério isso, né? É muito sério. E na prática, como a gente discutiu anteriormente, assim, você tem em Brasília, qualquer um sabe, você tem médico que, se for, você tem certeza que ele volta diagnosticado e medicado. Todo mundo sabe o nome desse criminoso. Então, assim, existe uma responsabilidade. Do É o Brasil, terceiro? ele é um... Ele precisa melhorar, que ele era o segundo, tá aí no... Ganha muitas viagens internacionais aí pelo processo pelo brilhante trabalho que ele desenvolve para... É triste, né, Rubens? Mas os 3 do Brasil que mais prescrevem medicação e mais diagnosticam crianças, 2 são de Brasília. Então é isso. Existe uma responsabilidade muito grande da Secretaria de Educação, de cada orientador pedagógico, de cada psicólogo, de cada professor nesse processo. A gente não é algo que dê para você se eximir. É muito provável que, se essa criança for para esse profissional de saúde, ela saia com diagnóstico e todo mundo sabe disso. Então a gente precisa se responsabilizar pelos efeitos que isso causa, né? A gente tá, enfim, eu acho que, deixa eu ver aqui, falta, sei lá, uns 50 slides que eu vou que eu vou abrir mão, que eu acho que a gente já está. Alguém consegue me informar quanto tempo a gente tem de live aqui, só para eu... Curiosamente, nós já estamos há 55 minutos conversando. Passa muito rápido, né? Mas está tão bom, o pessoal está tão envolvido que eu estou quieta. Ai, meu Deus. Bom, Enquanto você organiza o seu pensamento, eu posso fazer umas reflexões? Falar um por pouco do que a favor. sua fala ressoou em mim, né? Por que eu te perguntei de quando foi essa sua pesquisa? Justamente porque eu fiz um mestrado em 2006 e 2007. Defendi ele no início de 2008. Então, em 2006 e 2007, eu encontrei a mesma realidade que você, né? E por que eu fui fazer a minha pesquisa? Justamente porque me incomodava esse número excessivo
de demandas por um diagnóstico. E aí, quando, né? E assim, eu era muito rechaçada no meu contexto, porque eu demorava muito a fazer o processo de avaliação, muito, porque eu dizia, eu não vou matar uma vida ainda na infância, né? Eu tenho uma responsabilidade com a vida dessa criança, porque uma vez laudada, a gente sabe o que que isso gera. Você trouxe aí um pouco, né, dessas consequências. Então, a gente tem um efeito dominó que é muito, a gente acaba perdendo, inclusive, a dimensão, né, do que isso se torna. Então, e aí, eu digo mais para você, eu tinha alunos que chegavam para mim ainda da educação infantil, solicitando, né, a questão do diagnóstico. E aí me incomodava tanto os diagnósticos, a demanda por diagnósticos precoces, então o aluno ali ainda no primeiro ano de alfabetização, já sendo indicado como um aluno com potencial para dislexia, né? Então, assim, a gente vai vendo a realidade, quem me conhece mais a fundo, eu vou compartilhando um pouco esses casos para sensibilizar e para mostrar que esses diagnósticos, às vezes, dizem, eles são gerados, muitas vezes, por uma inabilidade nossa de ter esse olhar mais sensível e compreender a aprendizagem como um processo complexo e que foge daquela norma padrão, né? Eu não posso ter a compreensão da aprendizagem e desenvolvimento como processos universais. E aí, o que mais me incomodava, que me levou a fazer a pesquisa, é que quando eu devolvia esse diagnóstico que eu suava, cortavam dobrado para fazer, as colegas viravam para mim, é isso que você tem para me dizer? Como assim? Isso aí eu já sabia. Aí eu falei, não, então assim, me situa, porque eu acho que quem tem algum déficit sou eu não estou entendendo, né? E aí, para responder essa reflexão que eu quero trazer, é para responder, inclusive, algumas questões que foram colocadas ali, né? De que, assim, de fato, o professor ele tem uma sensibilidade para perceber situações do desenvolvimento do aluno que só ele consegue perceber, né? Eu, enquanto especialista, não conseguia captar algumas questões do desenvolvimento, só conseguia captar quando eu estava no diálogo com o professor, investigando com o professor, pensando junto com ele. E vai bem ao encontro do que você disse, né? Às vezes a gente precisa olhar para essa criança para além. Às vezes não. Essa é a minha tese que eu sempre defendo com os meus colegas da secretaria, inclusive nos processos de formação que eu desenvolvo, de que a gente precisa olhar para a criança por trás da queixa. Eu estou falando da queixa, nem estou falando diagnóstico ainda, né? Por trás da queixa. Porque eu não preciso de um laudo, como você falou, de um diagnóstico carimbado TDAH para perceber que aquela criança tem uma dificuldade de atenção e para só então começar a trabalhar com essa criança, né? E é isso que eu gostaria, então, de convidar as pessoas que estão nos assistindo para refletirem sobre isso. Que conhecimentos vocês, enquanto profissionais da educação, vocês, enquanto familiares dessas crianças, conseguem abstrair dessas crianças para poderem conviver com essas crianças, estabelecer relações mais saudáveis, relações que são singulares, até porque a gente não pode comparar uma criança com o outro, seu filho com o outro, seu filho com seu sobrinho, ou então um aluno com o outro, né? Nessa singularidade das relações, que a gente possa perceber o que é único em cada uma de nossas crianças e se relacionar com ela a partir dela mesma. O diagnóstico pode ser importante para algumas coisas, que seja, mas antes disso tem um sujeito ali atrás, né? E pensar nesse desdobramento me preocupa muito quando você fala dessa política pública que nós temos no Distrito Federal, né? Que vai estabelecer uma redução de turmas, que vai estabelecer um tipo de atendimento especializado, toda uma rede de apoio, só em função do diagnóstico. Ou seja, eu não estou trabalhando necessariamente com a criança, eu estou trabalhando com a geração de um papel. E eu me recordo que logo quando eu entrei no serviço, teve um grande boom de diagnósticos, né? Em que a gente, inclusive, era impulsionado a dar um diagnóstico que favorecesse a inclusão desse aluno dentro do cuidado, quando, na verdade, a gente nem estava muito certo do que estava acontecendo no desenvolvimento daquela criança. Então, a gente tem hoje muitos adolescentes, né, com laudos equivocados, justamente por conta dessa empurradinha da política pública
para ter uma atenção, quando na verdade essa atenção não deveria ser uma atenção, talvez a palavra não seja excludente, mas acaba sendo, né? A atenção ela Uhum. deveria ser para todos, mas ela só é para aqueles que se colocam numa situação de opressão, de exclusão, né? O De marginalização. que a gente tem debatido muito no fórum, né? É isso, eu falhei terrivelmente no meu currículo de não colocar que a gente só estudou tudo isso porque eu faço parte do fórum sobre medicalização. A gente tem um trabalho em âmbito nacional, a gente tem um espaço de debate sobre medicalização aqui no DF, em grupos de WhatsApp, então depois, se seus alunos quiserem fazer parte, são muito bem-vindos. Mas, assim, a gente tem discutido muito que a pedagogia deve ser a protagonista dentro da Sim, escola. A gente precisa. O professor fala isso, eu já sabia, porque ele é quem sabe o que essa criança precisa. exatamente. Quando encaminha para um médico, ele abre mão do processo pedagógico, terceiriza a responsabilidade para algo que só vai dopar essa criança na maioria das vezes, né? Então, a escola precisa retomar o seu papel de protagonista. E isso se revela em outros aspectos também, né? Enfim, não vai dar de fato para a gente falar sobre tudo. A gente pode marcar uma live ali pelo Facebook com mais tempo para a gente ir passando tema por tema. Mas assim, as equipes intermediárias têm um papel fundamental nisso. A gente tem várias regionais de ensino que têm um trabalho bacana de reflexão sobre isso. Tem uma escola que eu acho até super interessante, assim, uma psicóloga que comentou: se vem diagnóstico desse médico, eu peço uma segunda opinião. Eu não aceito o diagnóstico desse médico porque esse médico não é um critério de definição se essa criança tem TDAH ou não tem. Outros aspectos como, bom, a Secretaria de Educação precisa rever a Portaria 39, a EAP, né? Você está nesse momento na EAP, tem outras pessoas que estão nos assistindo que estão na EAP também. Precisa disponibilizar instrumentos para que professores, orientadores educacionais e psicólogos tenham ferramentas não farmacológicas de trabalho. Sim. Então, se essa criança é agitada, o que eu posso trabalhar com ela na sala de aula como professor? No apoio educacional como orientador pedagógico, como psicólogo. Então, a gente precisa desenvolver esses instrumentos ao mesmo tempo em que a gente precisa destruir essa portaria. Essa portaria ela traz muitos elementos importantes que foram avanços, assim, né? Você organizar o cuidado e a atenção especializada, você ter uma preocupação com as crianças que estão ficando para trás. Essa portaria permitiu a contratação de vários pedagogos e psicólogos, né? Foi a partir dela que se ampliou muito o trabalho, mas a definição de quem precisa de um olhar diferenciado é da escola, é do pedagogo, é do psicólogo, é do professor, é dessa comunidade, é da família. Então, essa não é uma definição que tenha que ser tomada em 5 minutos de consulta, em 10 minutos de consulta, que é o tempo que demora para ser diagnosticado pelo resto da vida como tendo déficit de atenção e hiperatividade. Recentemente, a gente circulou
Não sei se vocês me veem com clareza, porque eu estou vendo a Ellen meio borrada por conta da Eu vejo. conexão. Minha conexão tá boa? Tá. Tá. A gente teve recentemente, né, circulando a história da Rosemary Kennedy, que é a filha que é irmã do ex-presidente dos Estados Unidos, né? Qual que é a história? Ela era uma criança numa família super poderosa e famosa, que tinha várias pessoas importantes, procuradores da República, senadores, etc. Uma criança que não correspondia à expectativa dos seus pais, né? Então ela era mais safadinha do que era de se esperar na época, mais namoradeira do que era de se esperar na época. Ela era ela era menos sagaz do que os pais gostariam que ela fosse para responder entrevistas. Os pais passaram, o pai principalmente, né, passou a proibir que ela falasse com a imprensa, porque não queria que o nome da família fosse manchado. No momento posterior, ele colocou ela numa clínica de internação para que ela deixasse de ser vista nos eventos da família, porque todo mundo queria saber quem ela era e ela passava uma imagem de fracasso para a família bem-sucedida. E, no momento posterior, o pai decidiu fazer uma lobotomia no cérebro dessa criança para que ela parasse de ser tão namoradeira. E aí deixou a irmã do presidente dos Estados Unidos presa numa instituição catatônica depois de ter feito uma intervenção de lobotomia, né? Eu acho essa história um tanto chocante, né? Do que a gente é capaz de fazer, né, para atingir certos objetivos, mas eu acho ela também muito simbólica do que pode estar por trás aí dessas demandas por diagnóstico, por tratamento medicamentoso de crianças que estão em seu pleno momento de desenvolvimento e que podem ser auxiliadas das maneiras mais diversas, né? Bom, paro por aqui. Não falei quase nada do que eu queria, mas as lives no Instagram têm esse problema de durarem 1 hora. Agradeço imensamente pelo convite. Espero que tenha dado para passar um pouco do espírito do que a gente está discutindo como fórum de medicalização. Quem quiser entrar em contato, pode entrar para a gente circular nesses grupos. E já fica um convite para uma live no período da tarde aí, no Facebook, que dá um tempo maior, e aí as pessoas também se preparam para me aguentar falando por mais por um tempo um pouco maior. A gente teve aí uma audiência enorme, deve ter dado mais de 200 pessoas assistindo a live. Obrigadíssimo aí pelo convite, viu? Eu que agradeço, Rubens. Na verdade, não é aguentar, né? É um desejo demais poder querer escutar mais, poder refletir mais. Essa temática, ela é realmente muito sensível. E eu penso que o mais importante dela é aquilo que ela nos provoca, né? Porque ela nos faz pensar sobre nós mesmos. Eu penso lá sobre a criança que precisa de um diagnóstico, eu penso sobre essa criança que está sendo medicada, mas inevitavelmente eu preciso pensar em mim, como você colocou, né? Como Ellen, adulto.